Amém, irmãos? Estão vendo essas letras bonitas aqui? Não foi eu que fiz. Isso aqui é um pouco do resumo, o resumo do resumo no capítulo 3, né, do que nós estudamos até aqui. Eu vou parar aqui no 7, porque a gente vai falar um pouquinho ainda sobre o 8 e o 9, mas eu queria comentar um pouquinho do que nós falamos até hoje, né, no capítulo 3 de Filipenses. Quando chegar ao finalzinho do capítulo, eu vou tentar fazer isso, né, para a gente poder fazer um resumão do que foi falado, né, alguns contratempos, né, não conseguem comparecer, para não pegar o bonde andando, né. No final do capítulo, vou tentar fazer um resumo. Hoje, se Deus permitir, a gente vai terminar o capítulo 3, e se der tempo, já começar o capítulo 4. No verso 1, né, do capítulo 3, nós falamos, aliás, nós comentamos aqui o que Paulo fala sobre alegria e segurança na fé, né? A verdadeira alegria não depende das circunstâncias, né? Paulo estava dizendo aos irmãos. Isso foi ensinado no versículo 1 do capítulo 3. Já no verso 2 e 3, onde Paulo chama eles de cães, né, maus obreiros, falsa circuncisão, ele vai falar sobre alerta contra os falsos mestres, né? No capítulo 3, versículo 2 e 3, nós falamos sobre os falsos mestres, né? O apóstolo Paulo alerta a igreja, e isso está escrito na palavra, foi dito por Cristo, estava lá em Colossenses 2,11, e a verdadeira adoração é no Espírito, né, não em rituais. Os falsos mestres, né, os falsos profetas, os judaizantes, queriam que os irmãos praticassem das coisas da lei, né, as coisas da carne, as coisas da lei, as coisas físicas. Então, ele faz um alerta lá no versículo 2 e 3 sobre os falsos mestres. No versículo 4 e 6, méritos humanos não salvam. Paulo vai falar ainda sobre os falsos mestres em relação à salvação, né? Não é os méritos nossos que nós somos salvos, né? Ele deixa isso bem claro lá. Nenhuma obra ou herança espiritual salva, né? É pela fé, é em Cristo Jesus, é pela fé que nós somos salvos, é pela graça, através da morte de Cristo Jesus. Nós falamos sobre isso, né, aqui no 3, no 4. Do versículo 7 ao 9, ele vai falar sobre o valor supremo de Cristo, né? Ele vai dizer que considera tudo como perda, né? Aquilo que ele tinha, aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele fez, achando que era o certo, né? Mas fazendo da forma errada, ele se dedicando a algo que ele achava que era de Deus, mas era totalmente errado, né? E hoje ele entendeu, e tudo aquilo que ele tinha, ele vai dar, e tudo aquilo que ele teve desde a sua vida, em toda a sua vida, ele vai dar valor maior a Cristo Jesus. De tudo que ele já possuiu, seja de bens, de coisas, ensinos espirituais, ensinos que ele aprendeu, o maior que ele já teve, né, o maior presente de Paulo, foi ter estado com Cristo Jesus, foi ter se encontrado com Cristo. Pode falar, Sadão. A faculdade, né? Sim. Exato. Porque daí começa a mudar a nossa vida. Se a gente fizer isso que o apóstolo Paulo fez no 4 ali. Sim. Qual é o bem maior que você recebeu? É Cristo. É Cristo. Ele te salvou. Ele te salvou da início do pecado para trazer a luz na sua vida. Sim. O maior benefício que ele pôde receber, né? Fica a pergunta para nós, né? Qual foi o maior presente que você já recebeu, né, até hoje na sua vida? Né? Qual foi o maior valor que você já recebeu? Não estou falando daquele salário que você trabalhou para caramba para receber. Estamos falando, e ele teve, né, condições, nós aprendemos sobre isso aqui, né? Ele teve todas as condições, ele vai falar isso em outras cartas, que ele já teve, ele aprendeu a ter muito, a ter nada, né? Então, Paulo está colocando Cristo, aqui no verso 4 nós aprendemos que ele está colocando Cristo acima de todo o bem terreno. Ele disse assim que tudo aquilo que ele teve, ele considera como perda, tudo aquilo que ele fez como perda. Então ele coloca Cristo acima de tudo. O maior bem que ele recebeu. A maior experiência da vida de Paulo, né, do apóstolo Paulo, foi ter conhecido Cristo Jesus, foi ter se dedicado ao evangelho como ele estava até aqui, quando ele escreve essa carta, né, pois ele ainda não sabia
qual seria o veredito ali antes, enquanto ele escreve a sua carta, mas ele é solto ainda e ele morre depois, né? Então, ele coloca Cristo como o seu bem maior, ele coloca Cristo acima de todas as coisas, ele coloca acima de tudo aquilo que ele possuiu, e é o que a gente tem que fazer também, né? Colocar Deus acima de todas as coisas, é o que Deus ele quer. Um dos principais mandamentos que ele pede, né? Os 2 mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas. Paulo está dizendo isso, ele entendeu isso, né? Ele coloca esse amor, tudo que ele recebeu terreno, né, fisicamente, né, não foi maior do que o que ele recebeu em Cristo Jesus, ele entendeu isso, né? Então, ele coloca Cristo acima do bem terreno e acima de tudo. O conhecimento e o poder de Cristo, nós aprendemos também, o sofrimento por Cristo produz crescimento, né? Aqui no 5. No 6, ele vai dizer sobre a corrida espiritual, nós falamos sobre isso aqui também, porque o apóstolo Paulo tinha uma preocupação de que os irmãos não abandonassem a fé, não cedessem aos ensinos dos judaizantes e também não desanimassem na fé, por saber que Paulo talvez não iria mais lá, mas ele queria a vontade dele, a vontade do Senhor era que eles continuassem o trabalho e a crescer espiritualmente, né? E esse é o propósito de Deus também para nós, né? Nós temos que correr a corrida espiritual. Nosso irmão Gilberto falou aqui semana passada, né? Nós não queremos ficar na arquibancada olhando, né, a corrida, assistindo a corrida. Nós temos que correr a corrida espiritual. E quando ele fala dessa corrida, ele está falando sobre o crescimento espiritual. Ele está falando sobre nós continuarmos buscando, porque ele mesmo vai se colocar nessa posição que eu ainda não alcancei, ele fala. Mesmo sendo o apóstolo Paulo, já naquela altura, ele se coloca numa posição que ele ainda precisava continuar correndo também, atrás da salvação, né, do seu prêmio maior, que é a coroa da vida. No 7, ele vai falar sobre maturidade e perseverança, andar conforme a luz já recebida, né? Então, o versículo 7, maturidade, buscar a maturidade espiritual, né? Continuar perseverando na fé, ele fala um pouquinho sobre isso também. Agora a gente vai entrar no versículo 17, nós paramos na semana passada no verso 16, fiz um pouquinho do resumo aqui para nós lembrarmos, né, o que foi falado, para que nós possamos guardar também a palavra do Senhor. Isso, meu irmão, Filipenses 3, nós vamos estudar do 17 ao 21. Do 17 ao 21. Tem 2 aprendizados muito grandes aí para nós essa noite, irmãos. Tudo que nós lemos, né, é aprendizado. Mas nesses versículos aqui finais, o apóstolo Paulo vai dar um exemplo muito, muito grande aqui para nós. Principalmente para aqueles que eu vou chamar de professor, né? Aqueles que se dispõem, né, a ser mestre, né, a ensinar, a levar um estudo, né, uma mensagem, a responsabilidade que é, né? Ele vai falar sobre isso, ele vai citar 2 exemplos aqui, tá? O exemplo bom e o exemplo ruim, porque vocês lembram o que estava acontecendo, né? Tudo que Paulo havia ensinado, quando ele começa a palavra, os judaizantes vinham e distorciam o que ele ensinava, achavam que o que ele estava ensinando não era suficiente, ainda tinha que continuar cumprindo com as leis, queria meter a lei no meio da graça, sendo que não dá para misturar mais, ela foi cancelada, certo? Na morte de Cristo, a lei acabou, cessou, agora é graça. Então, eles querendo colocar um peso, e quando os judaizantes ensinavam, tinha um porém, e Jesus tinha dito isso assim, porque eles eram hipócritas, eles iam chamar de hipócritas, vocês mesmo ensinam isso, vocês nem vivem isso, né? Uma das características do falso profeta é ele ensinar e não viver o que ele prega. Aí você identifica um falso profeta. Porque, irmãos, olhando a carta do apóstolo Paulo, não é que a gente tem que ser perfeito, não é isso. Ele não entende dessa forma. E tanto é que ele vai falar, nós temos que buscar a perfeição, certo? Mas você começa a identificar um falso profeta quando ele fala e ele mesmo não faz. E isso, Jesus já pegou isso aí nos judaizantes. Vocês mesmos ensinam essas leis, vocês empurram essas leis para eles, mas vocês mesmos nem praticam. E nenhum deles foi capaz de cumprir toda a lei. O único que cumpriu foi Jesus. Ele tinha toda a autonomia para falar sobre isso. Então, a primeira característica que fica é aí, né? Você identifica, olhar um pouco, tomar cuidado, né? Ele vai dizer que o nosso alvo é Cristo, mas quando vem algum tipo de ensinamento, olhar o comportamento, para ver se condiz. Porque eu já ouvi, irmãos, muito próximo de mim, né? Não vou citar o nome de ninguém, mas eu já ouvi pessoas falando assim, olha, se vocês quiserem chegar na salvação, não olha para mim não, se olhar para mim, você está ferrado. E assim, a Bíblia fala que você é o sal, é a luz, né? Você não pode se eximir disso. O exemplo é mais ou menos assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E isso para Deus não funciona,
Isso para Deus não funciona. Paulo jamais, olha só, Paulo, ele já era conhecido lá atrás como um perseguidor da igreja, certo? Já era muito difícil ele ter alguma credibilidade. Aí ele se converte, algumas pessoas tinham temor de chegar perto, de ouvir o próprio apóstolo Paulo, mesmo depois de convertido, com medo da sua reação, alguns cristãos. Imagine se ele não vivesse o que ele pregasse. Imagine se ele não fosse aquele homem, aquela referência para eles. Não, vou ensinar aí, mas vocês se viram aí. Agora eu faço o que eu quiser e acabou. E não é assim que funciona o evangelho. Não é assim, nunca funcionou dessa forma. Jesus, quando ele ensinava os discípulos, você vai ver que no decorrer da caminhada de Jesus, 3 anos de Jesus como seu ministério, ele deu o exemplo, ele falava e ele fazia. Ele ensinava, ele vinha falando o tempo todo, daqui a pouco acontecia uma situação, ele ia lá e dava o exemplo. Né? Ele lavou os pés, depois ele tomou a bofetada na cara. Tudo que ele ensinava, depois você vai ver que Jesus ele ensinava e ele passava, na prática e na teoria. Eu quero que vocês sejam assim. Então, a responsabilidade do apóstolo Paulo não poderia ser diferente de nenhum dos apóstolos. Lógico, né, o nosso cuidado de olharmos para o homem, mas nós, como cristãos, temos que nos policiar e olhar para quem está nos olhando e que vai seguir o nosso exemplo, muitas das vezes. Né? Então, isso é muito importante. É muito mais fácil a gente até ganhar uma pessoa para Cristo com as nossas atitudes do que com a gente falando. É muito mais fácil. As pessoas olharem para a nossa vida, ver nossas ações, nossas atitudes, do que propriamente você ficar falando que a pessoa não vai ter entendimento. Mas ela vai ver a sua mudança, ela vai ver o seu comportamento. Isso vai chamar a atenção dela. Então a gente precisa prestar muita atenção nisso. Quem está ao meu redor, quem tem sido o William, né, quando vocês não estão vendo, quando eu estou sozinho no meu trabalho, quando estou lá na rua, né, quem tem sido eu para as pessoas lá fora? Que tipo de cristão que eu tenho sido? Inclusive vai ser o tema de domingo, né? Um bom cristão para o seu vizinho, né? Não faltem domingo, hein? Se vocês puderem. O próximo domingo vai ser esse tema da mensagem. Então, Paulo ele vai dizer assim, vamos ler lá a Bíblia, né? Vamos para a Bíblia. Vocês querem comentar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Enquanto eu tomo uma água, eu pego uma água para mim. Já secou a garganta. Vocês querem comentar alguma coisa enquanto isso? Algum relato do que nós lemos até agora? Alguma coisa que passou batida, uma coisa que não estava na Bíblia também, eu falei de repente, né? Vocês podem ficar à vontade, meus irmãos. Pode falar, só Adalto. Tem que olhar para Cristo, mas você também tem que olhar para Cristo, porque se você estiver errado, a bomba vem para cima de você. Exatamente. Eu não faço o que eu faço. Procure fazer o certo para que as pessoas façam o certo também. Exatamente. Porque se você fizer errado, peça um perdão para essa pessoa e não faça mais errado. Porque se nós fizermos errado e esperar que as pessoas nos aceitem, aí Jesus Cristo vai olhar para nós. Sim. Então a gente tem que fazer o máximo possível. Como o apóstolo Paulo fala, o apóstolo Paulo diz, olha, faça como eu faço. Sim. Sim. Aí fala assim, Paulo, você está falando para fazer como você faz, porque eu luto para fazer o certo. Mas tem que lutar, porque Jesus está olhando. Sim. E, por exemplo, eu olho a tua vida, não faça como eu faço, espera aí. Eu quero olhar a parte boa sua para me fazer igual. Sim. Entendeu? Sim. E não olhar a parte ruim para fazer igual. Exato. Entendeu? Eu com desculpa. Sim. Mas eu sou fraco. Isso é desculpa. Sim. A gente tem que lutar ao máximo para fazer o certo. Porque as pessoas estarão olhando para mim. Exatamente. Queiram, não está olhando. Exatamente. Porque é como se você estivesse já se justificando do seu pecado, entende? Como se assim, eu vou errar nisso aí e já não quero nem que me fique me conhecendo. Eu já falei que eu ia errar, é bem capaz de a pessoa falar para você, né? Eu falei você que eu ia errar. Mas é um pecado premeditado, né? O pecado, a gente tem aprendido isso na palavra, né? O pecado ele tem que ser um acidental na nossa vida. Né? Você não pode se conformar por ser um pecador eterno e fazer as mesmas coisas sempre. Tem que tomar muito cuidado com isso. Porque é por isso que é muito difícil a gente ver
na Bíblia, né, hoje as pessoas se colocam aí como líderes, como pastores, como presbíteros, mas não tem as qualificações. Por isso que tem que ter as qualificações, né, para você dar um ensino, para você poder ajudar, auxiliar, né, no caso, um conselho, um aconselhamento em várias áreas da vida. Então, é por isso que é para ser irrepreensível que Paulo vai falar, né? Irrepreensível. E ele era essa pessoa quando ele era um judeu fanático, né? Ele mesmo vai dizer, eu era irrepreensível, eu tinha, rapaz, eu não errava em nada aí, muito mais agora em Cristo, né? Se eu me dedicava tanto para ser um judaizante de nota 10, hoje eu vou me esforçar ao máximo para ser um cristão também, nota 9,5, né? Mas isso tem que tomar cuidado com isso. Ó, irmãos, não olha não, porque ó, eu sou assim mesmo e tal. Cuidado com isso, né? Porque exatamente, exatamente. Já estão te olhando. E é o pior que é o seguinte: você pode fazer 10 coisas boas, se você errar nenhuma, cara, é ali que vão te pegar. Pode no teu trabalho lá, você fala, pô, sou cristão o tempo todo. Você soltou um palavrão, você tá o dia todo cantando um louvor lá, você solta um palavrão, ixi, você não é da igreja. É assim que vai acontecer. Então a gente precisa pisar com muito cuidado, né? As pessoas precisam olhar. Paulo ele vai falar isso, tá? Ele vai falar isso. Por quê? Vamos ler aí o versículo 17, por favor. Quem pode ler para a gente? Capítulo 3, versículo 17. Irmãos, olha isso, né? Sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Ele já tinha falado isso em uma outra casa, você lembra que ele vai falar? Sejam imitadores de quem? Sejam meus imitadores como eu fui de Cristo. É aquilo que o senhor está falando. Eu sou de Cristo, então eu tenho que imitar quem? Cristo. O que significa cristão? E nós somos o quê? Sim. 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 E ele vai dizer mais, ele vai falar assim, e observai. Então imagine se ele fala assim, ó, hoje seria assim, né? Ó, não olha pra gente não, irmãos. Caminhe com Cristo aí, olhe para Cristo e se virem. Não, observai, ele vai falar. Observem como que são um dos nossos. Observa como se comporta um cristão. Né? Observa qual é o comportamento de um cristão. Né? A gente precisa ter essa consciência. Paulo vai dizer isso. Né? A vida cristã é transmitida também pelo exemplo, não apenas por palavras. Né? Não é somente por palavras. Falar, todo mundo fala. O papagaio fala, todo mundo fala. Mas as atitudes, né? A vida cristã é transmitida também pelo exemplo, principalmente pelo exemplo. Né? A vida do cristão, ela é transmitida não é somente por palavras. Irmão. Palavra a gente, é até fácil, entre aspas, né? A gente está aqui entre nós e falarmos uns com os outros da palavra e até ensinar a palavra, mas, por exemplo, pregar a palavra, né? Mas quando você está lá fora, a nossa vida já é uma pregação para a pessoa que está vendo. Ah, eu queria tanto pegar a palavra, então você já está pregando. Com os seus atos. Exatamente. Sim. E quando tiver tudo ruim? E quando você está morrendo de dor de cabeça, você vai para o culto? É mesmo? Ou você, não, quero entrar no meu quarto, ficar sozinho. Mas você não vai sofrer do mesmo jeito? Então é melhor você sofrer sozinho. É melhor, né? Sim. E indo para a igreja, talvez Deus seja misericordioso e você passa. Exato. Exato. Eu lembro que Dona Jane, quando ela pegou uma bactéria, ela ficou com o rosto tudo tomado. Tudo tomado o rosto. E aí, eu não tinha esse negócio, não, eu vou ficar em casa, olha como é que eu estou. Ela vinha e ainda queria fazer café, fazer um monte de coisa. Aí não já. Eu vou fazer porque não tem quem faça. Não, mas aí o problema é das pessoas que não querem fazer. Sim. Porque estava pingando, sabe? Tipo eczema mesmo. Sabe? Caramba. E graças ao bom Deus, e Deus é bom demais, a Vanessa marcou uma médica lá com ela, porque olha,
toma essa injeção e você vai sarar. Mas presta atenção, essa injeção aqui é tão forte, mas tão forte, que vai ficar um bom mês sem tomar qualquer outra injeção Sim. antibiótica. E olha, graças a Deus, não foi como se tirasse da mão, né, gente? E Deus cuidando da gente, né? É muito melhor sofrer tendo com Cristo do que. Vai se arrastando mesmo, mas vai para os prédios da igreja. E ainda chega tinhoso, chega antes do horário. Para mostrar que. Quem pode ler, por favor? Eu já falei o versículo, mas é bom a gente dar uma olhada. 1 Coríntios 11, 1. Ele vai começar o capítulo 11 de 1 Coríntios falando. Isso, 1 Coríntios 11, 1. Olha que Coríntios, nosso irmão até falou na pregação domingo, né? Coríntios estava com problema, hein? Ele vai dizer... Pode ler, meu irmão, por favor, meu querido. Eu sou de... Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Então, a gente precisa imitar, né? Como Paulo aí diz, Cristo, as atitudes de Cristo, né? Essa tem que ser a nossa maior referência, mas nós aqui na Terra, né, o nosso comportamento, né, já estão observando, não tem jeito. Você pode ver que em alguns momentos, isso acontece muito, né? Quando a pessoa descobre que você é cristão, alguns não, mas alguns já vai começar a te respeitar mais, né? Vai falar alguma coisa e fala, pô, desculpa aí, eu sei que você... Né? É bom, né, quando isso acontece, né? Porque fala, pô, pelo menos estão entendendo que eu sou cristão, né? Isso aconteceu comigo recentemente, né? Tendo no carro do meu supervisor lá para tomar um café e tinha uns meninos entraram junto. Aí começaram a falar um monte de besteira assim, eu fiquei quieto, né? E o meu chefe estava na frente e falou assim, pô, o William tá aí, né? Respeita ele, não sei o quê. Ele falou assim, pô, vamos orar, ora para esses caras aí. Ele até brincou assim, né? Eu falei, que se fosse fácil assim, né? Mas quando há um respeito, né? Isso já é bom. Mas ao mesmo tempo é quando você faz coisa ruim, né? Porque eu já comecei a pensar o quê? Eu falei, pô, tá vendo? Se eu começar a participar dessas coisas, vão falar, pô, mas tu não é da igreja também? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente faz parte, irmãos, hoje, a tecnologia em si, ela ajuda muito nisso e atrapalha. Porque hoje você expõe a tua vida, você está num grupo, você está num grupo lá de trabalho, você pode mandar alguma coisa, compartilhar alguma coisa que não deve, fazer alguma coisa que não deve lá. Isso não é somente olhando para você, né? São em várias coisas, né? Na família, em qualquer lugar. Pode falar, soldado. E o importante é a pessoa ter consciência que ninguém vai falar às vezes na cara. Vai falar Lá por trás depois. que é pior. É, Lá que vai ser pior. que é triste, né? Que ninguém vai poder encontrar Deus, não vai poder nem pedir perdão. Você não vai nem saber, né? Então, ele vai falar depois em Romanos, não precisa abrir, tá? Algumas referências que eu coloquei. Romanos 15, 2 diz assim: cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a sua edificação. 1 Coríntios 4, 16: por isso admoesto a vocês que sejam meus imitadores. Ele vai falar de novo. 1 Coríntios 10, 33: eu também busco agradar a todos em tudo, não visando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios 10, né? Então, isso aqui eu achei interessante. Eu também busco agradar a todos, em tudo, não visando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos, né? Para que eles alcancem a salvação, para que eles vejam também Cristo Jesus, né? E a gente também, o outro lado, tomar cuidado, a gente não precisa julgar ninguém, né? Você não precisa falar, você tem que ir para a igreja, você pode falar isso, não, né? Às vezes você não vai precisar falar muita coisa, quando você tiver oportunidade, você chega e fala, né? Mas não de forma julgando, porque nem Jesus fez isso, né? Jesus ele tinha uma forma, nunca fez, ele não disse que, pode falar, Gilbertão. Sim. Sim. O pai da mentira é Satanás. E a gente pode enganar as pessoas, mas Deus não tem como, né? A gente não engana Deus. Eu posso enganar qualquer um, mas Deus não tem como. Ele está vendo tudo, né? Então, se vocês quiserem compartilhar mais alguma coisa, pode ficar à vontade aí, meus irmãos. Algumas situações aí que vocês passaram aí.
Uhum. Sim, 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 exato. Uhum. Sim, principalmente para os que estão lá fora, né? Exatamente. E por que Paulo fala isso, né? Vamos ler o versículo 18, porque também tem um outro lado. Isso é interessante, porque ele vai dizer, vamos ler, quem pode ler, por favor, o verso 18, por gentileza? Ó, presta atenção, pois muitos andam entre nós, estava no meio, né? Estava no meio deles, entre nós, dos quais, aí ele vai falar, repetidas vezes eu vos dizia, e agora eu vos digo, ele triste, né? Ele não está contente com isso. Paulo fica triste, né? Porque, pô, esses irmãos não entenderam, né? Pregamos tanto a palavra, ensinamos tanto, com todo carinho, e ele vai falar sobre isso nos versículos anteriores, né? Da indignação, às vezes, dele ensinar e as pessoas não entenderam o que ele estava falando, né? Porque o melhor coisa é você, quando você fala, a pessoa não vai acatar o que você está falando, mas é o que a palavra diz. Né? Você ajuda ali, de alguma forma, a pessoa a amadurecer espiritualmente, né? A crescer. E na conversão, né? E isso quem tem papel fundamental é o Espírito Santo, né? Então, se você entender rapidinho, vai acontecer. Ele vai dizer assim, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Uns deles que estavam com eles, estavam ali, mas eram inimigos da cruz de Cristo. O que significa ser inimigo da cruz de Cristo? Pregar outra doutrina. Oi? Desobediência à palavra. Quem mais? Não viver o evangelho. Quem mais? Saindo. Ai, varou. O que é ser inimigo da cruz de Cristo? Sim, é isso aí. Sim, sim. E não conta a doutrina, né? Exato. Pode falar, Sandro. Eu recebi uma notícia aí das pessoas que a gente tem contato por aí, e estava falando sobre pessoa que fez escola bíblica, fez tudo, estudou, e saiu para abrir outro trabalho. Podia abrir outro trabalho, não tem problema nenhum, mas que Uhum. fosse trabalho dentro da doutrina de Cristo. Não, ele foi lá, abriu o trabalho para ganhar dinheiro, com disco, mulher pagando, com banda, com tudo. Caramba. É aquele negócio, né? Ele abandonou Cristo. Esse é o pior abandono que tem, porque está levando muitas pessoas para o inferno. Sim, Né? sim. Então ele teria que ser amarrado mesmo pelo pescoço lá e jogado no rio, porque onde já se viu, o cara aprendeu certo, mas desvia o certo por errado, porque não acredita em Deus. Se ele acreditasse, não fazia isso. Sim. E a seguir os mandamentos, né? E uma coisa que é interessante, né? Eu estava estudando sobre isso, ser inimigo da cruz. Hoje, graças a Deus, a gente, né, tem a doutrina, né, a gente tem seguido, né, a vontade do Senhor, feito de acordo com o que a palavra ensina, né? E tem o, aí tem, porque no contexto Paulo está falando sobre o comportamento, né, o exemplo.
ele dá um exemplo bom, né? E o exemplo ruim é um pouco pesado, né? Mas ser inimigo da cruz de Cristo era o tipo de pessoas que viviam os prazeres terrenos. Quando você tem só na sua mente, no seu coração, viver somente as coisas dessa vida e focar nas coisas dessa vida, parece que é pesado falar isso, mas você está se tornando um inimigo de Cristo. Por quê? Porque não é o que Cristo ensinou. Entendeu? A gente tem, eu vou falar de novo, a gente tem aqui, né, nós fazemos a liturgia, nós fazemos, a mulher não prega, né, tudo conforme a palavra ensina. Aí tem os membros da igreja, né, a gente sai daqui e a gente vira um membro, né? Aí tem o nosso comportamento. Se eu ir lá fora, eu sair, né, e não ser um bom exemplo, não tentar colocar em prática, pelo menos o que o Senhor me ensina, me mostra, ou se eu sair daqui e pensar somente na minha vida, eu só quero saber de ganhar dinheiro, de abrir negócio, e fazer o que eu quiser e tudo mais, eu estou me tornando um inimigo de Cristo. E eu estou aqui. Entende? Porque Paulo está falando, eles andam entre nós. Andam entre nós. Ele sabia que alguns ali não tinham se convertido de verdade, sabe? Mostravam pelas suas... Na verdade, ser cristão de coração é muito difícil. Às vezes o pessoal não é fácil, não é fácil. Porque você tem que deixar muita coisa, mas muita coisa. E toda vez que a gente faz escolha pelo mundo e não Cristo, a gente está sendo inimigo dele. E sendo inimigo interessante, porque naquela época lá, eles eram dominados por Roma. Sim. Não sendo amigo de Deus, não sendo amigo de Cristo, eles acabavam sendo inimigos até de Roma. Porque eles estavam pensando em coisas materiais. Sim. Em coisas materiais era a liberdade do povo, se libertar fisicamente de Roma. Mas e Jesus prega a liberdade espiritual. Sim. Mas não, agora vocês são novos povos, vocês são espirituais. Sim. Então eles querem ser material. Não complica as coisas, os caras estão querendo matar a gente. Exatamente. A gente vai ver no final o que ele vai falar um pouco sobre isso, né? Mas ele vai falar sobre... Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque o Deus, né, dessas pessoas era o próprio ventre, né? Era o próprio umbigo. A tua vida virou o teu Deus. A sua prioridade é você fazer o que você tem que ganhar, tem que ser, tem que acontecer. E isso não é um ensinamento de Jesus. Muito pelo contrário, né? Se você quer vir após mim, ele vai dizer, negue a sua cruz, pegue a sua cruz e venha. A sua cruz, pegar a sua cruz e seguir, é você abrir mão das coisas do mundo, das suas vontades, né? A gente não vai mais carregar uma cruz, né, que nem ele carregou. Então, Eu acho que o segredo é você pensar em Cristo 24 horas. Mas como assim? Tudo que você for fazer. Eu sempre falo, sim, fazer compra no supermercado, a primeira coisa que eu penso é na igreja. sim, O que eu vou levar que possa ser usado na igreja? Não tem obrigação nenhuma de comprar, tem que mas isso é meu, isso eu faço questão. Porque a minha compra sempre é abençoada. Por que eu não posso abençoar com isso os outros irmãos levando alguma coisa? Não, a gente aprendeu isso, né? Demorou para a gente aprender, mas a gente aprendeu, entendeu? Tem sim, que pensar em Cristo 24 horas, tudo que você for fazer. Por que você tem que trabalhar direito? Porque pagar, você representa Cristo. sim, estou carregando o nome do Senhor, né? Você representa Cristo. Por que você não fala palavrão? Você representa Cristo. Sim, Por que você deixa de falar mal dos outros? Porque Cristo não quer. Então a gente tem que aprender isso aí. É uma lição muito dura, mas tem que aprender. exatamente. Querem falar aí mais alguma coisa? Ajudem aí. Fala aí, Barão. Sim, sim. E acho que Timóteo mesmo que ele fala que a gente precisa tomar cuidado, né, para não se embaraçar com as coisas dessa vida, né? A gente acaba se embaraçando tanto e quanto mais você busca, mais você vai se enrolar. É fato, irmãos, é fato. Eu estava pensando hoje, né? A maioria das vezes, né, pensa assim,
tenho comentado muito, né, com ela. Pô, o tempo está passando tão rápido, né? Aí eu falei para ela, ou o tempo está passando tão rápido, ou a gente está atarefado demais, né? O que está acontecendo? Pode ser um pouco de cada, né? Às vezes na nossa vida também está bastante atarefado, né? Quem tem filho aí sabe como que é a correria, trabalho e tudo mais. Mas a tarefa, esse no meio dessas tarefas aí, né? Que lugar que Cristo está ali no meio, né? A gente está atarefado também com as coisas do Senhor, né? O nosso irmão falou aqui, né, sobre os dons domingo, né? A importância dos dons. Então, a gente precisa estar atarefado, né, com as coisas do Senhor também. Então, a gente tem que tomar cuidado para mesmo não estando aqui. Ele vai dizer no verso 19 assim. Quem pode ler o 19, por favor? Então, vivem para prazeres terrenos, né? Então, o destino deles é a perdição, né, ele vai dizer. O Deus deles, ele coloca Deus aí, se observar nessa aqui, Deus minúsculo, né? O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, né? Visto que só se preocupam com as coisas terrenas, só vive focado nas coisas terrenas. Quem vive dessa forma, se nós vivemos dessa forma, eu estou me tornando mesmo ainda estando em Cristo, né? Não entendi. Então, é renúncia mesmo, né? É o que Jesus fez com o jovem rico lá, né? Então, às vezes a gente não tem nem a riqueza para renunciar, a gente não quer renunciar a uma coisa, né, bem menor. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, não nos tornarmos um inimigo da cruz. E ele vai dizer assim, aí eu acho uma das passagens mais bonitas da Bíblia, né, que é o verso 20, quem pode ler, por favor? Então, a nossa paz está na onde, né? Onde que está o nosso valor? Onde que está a nossa riqueza? Onde está o nosso tesouro? É no céu. Né? A maior conquista, né? A primeira, né? Temos aceitado Cristo, né? E nos batizado e recebido o Espírito. Vamos continuar correndo, como o apóstolo Paulo fala no capítulo 3. E depois, o ápice de tudo, né? A cereja do bolo é quando você chegar, né? Nosso irmão até falou, né? Chegar lá perante o Senhor e falar, venha, né? entra para o meu gosto, você fez a minha vontade, eu sei quem você é, né? Você está aprovado, né? Que coisa maravilhosa, né? Então, a nossa cidadania, irmãos, Paulo vai falar isso lá em Hebreus, ela é celestial. A nossa pátria, né? Ele vai dizer, para quem, né? Vive brigando aí por causa de pátria, né? De política, não sei o que lá. Irmãos, a nossa pátria, ela é do céu. A nossa cidadania é celestial. Nós não somos desse mundo, não. Nós não somos daqui. E por que a gente briga tanto com as coisas daqui? Forasteiro. A gente é peregrino aqui nessa terra. Então, às vezes entender isso é difícil. Não, meu irmão, você não entende, eu tenho que ter, eu tenho que fazer. Cuidado. É os meus direitos, né? Paulo fala uma coisa maravilhosa aqui, né? Pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, até subordinar a si todas as coisas. Então, o que ele mostra para nós, né? O povo que busca aqui, tem Deus aqui, né? Que o Deus é o próprio ventre aqui, nessa terra, paremos para lembrar. E quanto mais a gente, eu não sei vocês, né? Mas quanto mais a gente vê as coisas terrenas, mais a gente se entristece, né? Mais você se decepciona. É notícia, todo dia é uma coisa nova, todo dia você fala, rapaz, não tem como você focar nas coisas daqui, Sodal. Porque a única coisa que é perfeita e foi preparado para nós, né, para mim, para você, para a igreja do Senhor, está no céu. E é perfeito. Sim. Sim. E às vezes nós esquecemos, nos preocupamos tanto com as coisas daqui, que às vezes esquecemos de que o Senhor cuida de nós aqui, enquanto estivermos aqui. Porque cuidava do povo no deserto, né? Ou alguém passou necessidade lá quando estava nos 40 anos no deserto. Alguém, e exigia, né? Eu estou, Senhor, maná todo dia aí, eu quero coisa diferente. Esse dia Varão estava falando, caramba, como Deus cuida da gente, né? Com o seu negócio lá.
E realmente é, irmãos. Não é querendo espiritualizar tudo, mas você vê de perto o cuidado de Deus das coisas, sabe, Leandro? Você pensar, falar assim, caramba, eu estava pensando nesse negócio aqui, como Deus ele cuidou disso. É muito bom ser dependente do Senhor. Mas isso às vezes nós queremos, é a mesma coisa, porque o capítulo 3, Paulo está dizendo assim, vocês não são salvos pelas obras de vocês, né? A nossa obra, a nossa força. Não é com o nosso entendimento, é pela graça. Da mesma forma, o cristão, ele também, não adianta ele querer ter e fazer com as forças somente do teu braço. Ele pode até conseguir, mas se o Senhor não estiver com ele, irmãos, tudo em vão. Tudo em vão. Pode falar, senhora. Então, a gente ser cuidado pelo Senhor, ver o cuidado de Deus com a nossa vida, isso alimenta ainda mais a nossa fé, nos ajuda a caminhar, né, ver que o Senhor está por perto, o Senhor está cuidando da gente. Então, isso é muito bom. Mas o foco, né, essas pessoas buscavam os seus próprios interesses, mas ele vai dizer, nossa cidadania é celestial. A nossa cidadania, a nossa pátria, né, é lá no céu. Vamos lutar para que sejamos salvos. É isso. É isso. É o capítulo 3, né, que nós lemos, então, terminou. Exemplos a seguir, a evitar, e a cidadania nossa celestial. Então, acabou, né, o capítulo 3. Vocês querem comentar alguma coisa aí do capítulo 3? Alguma coisa que, de repente, passou algum versículo eu não li? Um comentário? A gente pode, tem tempo, né? Tem 12 minutos para ir no capítulo 4. Essa mensagem aqui que fala no versículo 19, defender o que é perdição, que fala que ele pensa nas coisas só terrenas. E lá no livro de Timóteo, lá fala que os falsos profetas, fazer negócio com a palavra de Deus, que o negócio dele era causa de ganho, querendo ficar rico materialmente, usando a palavra, entendeu? Sim. Estava bem naquele ar. Sim. Ele vai usar o termo mercadejar a palavra, né? Ele vai dizer lá. Eles estavam usando uma palavra para mercado, né? Sim. Sim. Exatamente. É isso aí, meus irmãos. Vocês lembram que... Dá um spoiler aqui do capítulo 4, então. Vocês querem comentar alguma coisa aí do 3? Comentário aí, alguma coisa? Pode falar, meu irmão. Uhum. Sim. Sim. Exato. Sim. E o próprio apóstolo Paulo, ele fala isso, né? Ele fala isso com propriedade, porque ele também estava fazendo isso, né? Ele estava achando que estava defendendo a lei de Moisés, e estava sendo inimigo de Cristo, né? Porque naquele dialeto, aquele discipulado que ele tem com Jesus, ele estava, Paulo, você estava achando que estava me seguindo, você estava indo para um caminho errado. Agora você vai ser aquele que vai ser perseguido lá. Então, queria tanto, né, saber que conversa que foi essa, que maravilha que deve ter sido, né? Esse tempo de Paulo com Jesus, né, que ele teve o aprendizado. Então, é isso, meu irmão. E sabe de uma coisa? No domingo agora, vou dar um exemplo rapidinho assim, mas disso que o Heredo falou. A gente foi almoçar lá com a família do meu irmão, né, do sogro dele lá, que ele tá bem doentinho, né, tá bem, coitado, debilitado. Mas ele sempre gosta de ouvir, assim, né, quando a gente fala de Cristo, assim, ele sempre gosta de ouvir. Daí a varoa tava falando com a minha cunhada. O que está acontecendo? Ela está indo para a denominação. Aí ela foi para esse negócio de encontro aí com Deus e tudo mais e tal. Beleza, só que eles estavam ensinando para ela lá, ela sedente assim na palavra, sabe? Querendo aprender a palavra. Daí ela falou assim que falaram para ela que ela não podia se batizar porque ela não era casada com meu irmão. No papel. Ela não podia batizar porque... Aí eu, caramba, ouvindo, né? Depois a varoa estava orientando na palavra, ela mostrou os textos para ela e falou assim, olha, ninguém pode pedir você de entrar no reino do céu. Nem essas pessoas. Nada nesse mundo pode ser maior do que o batismo. Sim. Porque o batismo é o ápice
Sim, Se o batismo, se você desobedece o batismo, você desobedece a Cristo. sim, É como você falar, Cristo não é suficiente para a salvação, eu tenho que fazer a minha parte. sim, E você não consegue fazer a sua parte nunca. sim. E muita gente está mandando gente para o inferno por causa desses detalhes. É triste, né? E ela ficou, às vezes a gente fala assim, pô, será que vai gerar uma confusão? Não, mano, tem que falar a verdade, né, pra ela. E você falou, né, pra ela, e deu o exemplo de Pedro, né, pô, Pedro pregando lá, 5.000 pessoas. Não, vamos ver quem tá apto aqui para batizar ou não. Não, vamos embora, vamos embora. De suma importância, quando Pedro ele fala sobre o batismo, ele não pergunta nada Sim, sobre o pecado de cada um. sim, Porque se ele fosse partir por esse princípio, teria que parar tudo, eles voltarem para suas casas, resolver os seus problemas para depois ser batizado. Mas qual é o valor de Cristo diante disso? Nenhum. sim, Porque Cristo não seria o suficiente. É morte. Quando você morre, você morre. É sim, isso que a pessoa tem que entender. É morte. Aquilo ali não é simbólico, é uma morte. sim, Você não pode ser enterrado vivo por terra, então você é enterrado na água, entendeu? sim, Você nasce novamente. Isso é sério, isso não é brincadeira, porque senão você se torna um anticristo. O que é o anticristo? Aquele que prega que Cristo não é suficiente para salvar. Cristo é suficiente para salvar a todos. uhum, Se a gente pegasse no Velho Testamento aqueles povos todos que viviam uma miscelânea de pecado, quando eles se batizavam, eles se tornavam novas pessoas, sim, novos humanos. sim. O batismo é essencial para a salvação, né? Como é que você vai falar a pessoa, não, só quando você casar, e meu irmão fala, não quero casar no papel, não quero assinar papel, e já estão mais de 15 anos juntos, né? Tem até filho. E, tipo, como que vai. Então, ele não quer, ele não vai querer assinar o papel, então eu vou morrer, eu vou pro inferno por causa disso, por causa dele? Quem disse isso? Tem que falar para ela que ela está procurando no lugar errado. É, foi o Cavarão mandou. A solução do problema dela está ela procurar no lugar certo. Sim, Deus está dando essa oportunidade para ela. sim. Procurar o lugar certo. Isso aí. E isso não é favor que a gente faz, isso não é chamar a gente para participar, que a gente não precisa. Sim, Isso é a verdade, vai salvar a vida dela. sim, E se não salvar a vida dela, ela vai para o inferno mudando de casamento ou não mudando. Porque se sim, ela mudar, ela se prostituiu tanto tempo e voltou para o marido. Quer dizer, não pode também. sim, O nome é bem claro. Se uma mulher largou o marido e andou com outros e depois voltou para o marido, acabou. Não tem perdão para ela. Então, o único perdão que existe no mundo para qualquer tipo de pecado é o batismo. sim, Né? Que ele morre e a pessoa nasce de novo como se fosse uma criancinha. sim. Ali é limpo todos os seus pecados, né? Não tem mais pecado, acabou. Aí você ainda recebe o Espírito como Porque o Espírito presente. não pode entrar quando se tem pecado. Sim, Mas quando você levanta da água, você não tem pecado. Então o sim. Espírito vem e se aposta de você. Habita em você. Imagine se o apóstolo Paulo, imagine esse Filipe lá com o eunuco, né? Quando o eunuco pergunta para ele, mas o que eu preciso fazer? Não, você é casado, se chover aqui, vamos a água ali, ó, vamos. O apóstolo Paulo, inclusive no início, essa igreja de Filipenses começou num trabalho assim, porque chega até ele, aliás, ele chega até a prisão, né, junto com Silas, e lá eles pregam a palavra pro carcereiro, né? Que momento que ele pergunta para ele, olha, eu quero me batizar. Como é que está a tua esposa? Sim, Quantas pessoas ele tinha? sim, nada. Ele pergunta, o que eu preciso fazer? Você crê? Bora. Crê e ser batizado. Ele falou assim, ó, primeiro resolve o teu problema se você estiver lá fora, depois Sim, que resolver você vem aqui. Aí ele morre por causa disso e vai para o inferno. Ele protegia. sim. Quando fazemos isso, alguém faz isso, você está fechando a porta para a pessoa que quer ser salva, gente. Você está trancando, passando um cadeado lá e falando, você não vai entrar no reino do céu. Aliás, não vai entrar nem ele, nem o outro, né? Porque vai ficar todo mundo lá fora. Sim. Pois é. Mas é isso, meus irmãos. A gente deu para com esse exemplo, né?
Pode falar. Uhum. Uhum. Sim. Sim. É difícil, irmãos, mas a Bíblia fala sobre isso, é bem claro, principalmente sobre o batismo, né? Então a gente não pode negligenciar a palavra, estar preparado para esses momentos, né? Não de confronto, mas de ensinamento, né? A Igreja Católica, ela formava soldados, que são as cruzadas, para obrigar as pessoas a se batizarem da Igreja Católica. E se não fizesse, matava todo mundo. Ixi, Entendeu? Foi uma época muito triste, mas se seguiu. sim. Temos que dar liberdade às pessoas escolherem o que elas querem. Né? Uhum. Salvação é a coisa mais linda do mundo, mas a pessoa tem que tomar a decisão. Não Sim, adianta. é isso aí. Irmão, Pode falar, meu querido. uma citação rápida. Eu até concordo que o batismo é não é necessário essa preparação. Mas também não podemos colocar que o batismo em si necessariamente vai te salvar se você se batizar também. Não entendi. Assim, por exemplo, se algumas pessoas vão cometendo erros antes ou depois do batismo. Depois do batismo, você cometendo os mesmos erros, isso pode atrapalhar a salvação. Não, sim, sim. Você tem que. Estão enganados. Sim. Dizer que você dá para salvo. Não, não, não. Uma vez salvo, sempre salvo, né? Não. Foi o que Paulo falou aqui, ó. Ele vai falar para eles continuarem correndo a corrida espiritual. E ele fala assim, Paulo, eu ainda não alcancei. Ele está falando sobre a salvação ali. E isso, ele fala assim, o meu alvo, minha busca é essa. Busco incessantemente por isso. Não quer dizer que eu desse azar aqui já estou salvo, acabou. Eu tenho que, a vida... Sim, sim. Não, não. Exatamente. Sim, sim. Até chegar o dia de Cristo, você tem que estar de caminhando. É isso aí. A pessoa que se batiza e não cresce, a tendência dela é diminuir e desaparecer. Exato. Não crescer é não estudar. Sim, Por isso que é errado, a pessoa tem que estudar. sim, Tem que estudar para ver aonde ela vai melhorar. sim. Senão acontece isso aí, ela vai mesmo se perder. Porque a gente não sabe o dia do Senhor, né? Se soubéssemos, ó. Exatamente. A gente não vai. Você pegou. Sim, sim. Você tem que vigiar. Quando Jesus é perguntado em Mateus 24 lá sobre isso, ele fala, né? Olha, eu não sei o dia nem a hora, meu pai que sabe, mas vigie, né? Esteja atento, porque a gente não sabe. Exatamente. É andar em vigilância. Pode Se ele cantar. voltar no meio da semana, vai pro Rio. É isso. Às vezes eu vou ali para uma pista, eu sou membro, né? Sim. Nossa, na toca ali. Uhum. Ela tem no 30 vezes mais qualquer igreja cristã na terra. Cheio, né? Aí você chega na minha igreja, se quiser, vai ter 5 pessoas, né? É. É o caminho certo. Sim, sim. Só que parece que você está no compromisso. É. Deus não diz assim, você, esse é cristão, você é cristão. É uma luta, né? Sim, sim. Para seguir Jesus tem que renunciar. Renunciar. Ou ela é rigorosa, obediência. Sim, sim. E não é fácil. Não, não. Não é fácil, não. O Ailton da Escola Bíblica sempre fala, né? O que é importante é a obediência. Sim. Não adianta, vai lá em São Paulo, lá, É, tá cheio de gente lá, mas o que adianta? Tem pessoa que faz sacrifício, mas não obedece, né? Isso acontece. Sacrifica tanto, mas não obedece. Aí acontece muito. Sim. Sim. Mas a obediência.
Sim, sim. É a renúncia sua, né? Você abrir mão da sua vontade, da sua... Exato. É isso aí, meus queridos. 9 horas, né?